O final de semana da Old Stock Racing trará para a história da competição. Pilotos e máquinas em disputas nas duas provas mostraram duelos de altíssimo nível durante todo o tempo. Na primeira prova, Kleber Electric, o aniversariante do final de semana, puxou a fila na largada. Thiago Lourenço, que se classificou na segunda posição, teve de largar dos boxes, deixando Felipe Matos e Luiz Carlos Apellini mais próximos do ponteiro. Já na largada, Electric consegue pular na frente e se distanciar dos demais. Destaque também para Georges Lemonias, o grego, que saltou da sexta para a segunda posição. Ambos conseguem abrir do pelotão de trás e seguiram no combate direto. Conrad Wiman é outro piloto que fez uma grande corrida de recuperação, saindo do final do grid e galgando posições. Ele saiu de 21º e chegou ao 8º lugar. O mesmo acontecia com Thiago Lourenço, que saiu dos boxes e chegou a figurar em 7º lugar até um minúsculo fragmento de pedra entrar em seu carburador, tendo que abandonar a prova. Felipe Lemonias e Nereu Coelho Júnior também foram grandes escaladores. O primeiro saiu de 17º e chegou a ficar em 7º lugar, enquanto o Nereu saiu de 12º e também chegou a ficar na 7ª posição. Enquanto isso, o bloco que seguia os dois ponteiros trouxe disputas importantes entre Felipe Matos, Luiz Carlos Apellini, Cacá Freire, Pedro Gomes e Pedro Pimenta. No meio da prova, Apellini, Pedro Gomes e Cacá Freire começaram a atacar Grego Lemonias, que perdeu posições. Kleber Electric seguia com folga até o final da corrida. Nas últimas voltas, Apellini passou a se aproximar fortemente, tirando toda a diferença. Electric segurou o que pôde e faturou a prova apenas 0,355 de vantagem para o Opala numeral 10. Cara, eu tô muito feliz, né? Foi barba, cabelo e bigode aí na primeira corrida. Na segunda tava vindo tudo pra isso de novo. Na última volta, não sei se eu peguei óleo, o que foi ali no Laranjinha. O carro rodou e foi o suficiente para o Pedro me passar, Pedro Gomes, e era dele. Sabe quando é do cara? Não tem jeito, né, cara? Mas fechei em segundo, fui o maior pontuador aí do final de semana. Acho que assumi a liderança, né, e estava buscando isso. Meu primeiro ano sozinho na Old Stock, tô feliz com o resultado. Pedro Gomes, Grego Lemonias, Cacá Freire e Felipe Matos completaram o pódio. Pela categoria Old Man, o pódio foi formado por Apellini, Grego, Pedro Pimenta, Marco Desordi, Marcelo Apostólico e Marcos Felipe. A segunda prova seguiu com as mesmas fortes emoções. Kleber Electric veio para mais uma boa largada, seguido por Pedro Gomes, Grego Lemonias, Pedro Pimenta e Cacá Freire, que também saltaram bem. Apellini perdeu posições na largada e passou a fazer uma corrida de recuperação. Enquanto isso, Thiago Lourenço e Grego precisaram visitar os boxes para ajustes. Mais adiante, mesmo com boa prova, Grego e Pimenta acabaram abandonando. Thiago Lourenço, com um pneu furado, não conseguiu nada além de um 13º lugar. Destaque também para Marcos Felipe, que saltou da 19ª para a 6ª posição. Na última volta, no miolo do circuito, Kleber Electric perdeu o controle do carro e saiu da pista. Mesmo com boa vantagem, não pôde evitar a ultrapassagem de Pedro Gomes, que cruzou em primeiro lugar, evitando a dobradinha de Electric. Foi essa vitória totalmente inesperada. A gente vem trabalhando duro para conseguir isso. Boa tarde, sempre brigando aí os 3 primeiros, que a gente sabe que é onde a gente consegue estar. Mas ainda está faltando um pouquinho. A gente está com um pouquinho de deficiência aí na parte do motor do nosso carro. Agora a parte do chassi e suspensão está perfeito, o carro está muito bem feito, não quebra hora nenhuma. Então isso acaba compensando um pouco a outra parte. E aí, no final, a corrida inteira foi tentar me manter o mais próximo possível do Kleber. E no final, acabei contando com a sorte e ele não. Acabou escapando lá no Laranjinha. Então, veio meio que de presente essa vitória. Ainda completaram o pódio Luiz Carlos Apellini, Conrad Wiman, Felipe Matos e Marcos Felipe. Pela Old Man, o pódio foi composto por Apellini, Marcos Felipe, Marco Desordi, Edu Conrad e Marcelo Apostólico. Eu acho que agora o nosso carro a gente conseguiu achar os pênaltis que estava faltando, né? E aí o carro acendeu, né? E o piloto também deu uma acendida, emagreceu o chuchu, e isso faz diferença, né? Então eu estou muito feliz e eu acho que agora estamos saindo já daqui com a liderança na Old Man e demos um pulo bonito também no campeonato na geral. Estava em quarto, não sei que colocação, mas depois vou olhar. Mas está muito bem e a categoria de parabéns, né, pelo show. Cada dia a gente procura fazer o melhor. A próxima etapa da Old Stock Race acontecerá no dia 30 de julho no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.